Está começando Conversa com o Reitor, com o professor José Carlos Barbieri. Olá a todos, hoje na Conversa com o Reitor nós temos um convidado especial que não há necessidade de apresentarmos. E aí, meu irmão? É o nosso novo embaixador. Prazeraço estar com você, aqui nessa Conversa com o Reitor. Rapaz, Conversa com o Reitor dá até um nervosismo, né, na gente. Mas vamos lá. Prazer recebê-lo. Prazer é meu Nós demais. fazemos essa conversa uma vez por mês com os nossos colaboradores e a ideia agora é que a gente possa estender essa conversa trazendo pessoas como você, que é o nosso embaixador aqui, para poder falar com os nossos professores, colaboradores e também alunos. Seja bem-vindo, Lucas. Eu queria, nesse momento, dizer o seguinte: as nossas histórias se cruzam. Como assim? Nós somos do interior, você veio do interior de Minas. Exato. Nós somos jovens ainda, somos um centro universitário com somente 16 anos, você tem aí 6 a 8 anos de carreira. Isso. Então somos jovens e estamos trabalhando com jovens, né? Gostaria que você contasse um pouquinho do Lucas Luco, a pessoa, o ser humano Lucas Luco. Primeiro, né, professor, queria agradecer, né, a oportunidade de estar representando, né, a universidade. Para mim é um grande prazer. Né, principalmente pelos valores, né, que se juntam, né, pelo trabalho que vai ser realizado. Eu estou muito feliz de poder vestir essa camisa, literalmente. E, enfim, obrigado a todos, porque eu tenho que agradecer alunos, colaboradores, porque vocês também fazem parte dessa família e eu me sinto muito honrado de fazer parte dela. Então, eu sou de Patrocínio, interior de Minas Gerais. Senhor de qual interior? Eu sou aqui do Paraná mesmo, a cidade que eu nasci é Borrazópolis, mas meu pai nasceu em Borda da Mata. Fica quanto tempo, sul de Minas. Sul de Minas. Sul de Minas. Como é que chama a cidade? Borda da Mata. Borda da Mata. A minha Patrocínio fica no Alto Paranaíba, né? Fica ali perto de Patos de Minas, Uberlândia, Uberaba. Hoje em dia eu moro em Uberlândia, que fica a 120 quilômetros de Patrocínio. Onde eu moro com a minha esposa, mas minha família, meu irmão, meus pais, todos ainda moram lá em Patrocínio, que tem mais ou menos uns 85 mil habitantes, e é uma das maiores produtoras de café arábica do mundo. Opa! Na minha cidade. Então é por isso que você gosta bastante de café, Eu amo café. Você vê que sempre tô com café do lado. Agora, vamos lá, sobre Lucas Luco, né? Porque eu nem sempre fui Lucas Luco. Né? O meu nome sempre foi Lucas Correia de Oliveira. E agora, depois que eu casei, que o Luco veio fazer parte do meu nome de verdade. E aí a Lorena também ficou com o Luco e o meu filho, o Luca, que agora também tem o Luco no sobrenome. Antes disso, a música entrou na minha vida por conta da igreja católica. Eu sempre fiz parte ali da igreja de alguma forma, porque todos os domingos, aquela coisa de ir com a família, todo dia 10 da manhã, ou 9 da noite, ou 8 da noite, assistir à missa. Eu acabei me envolvendo com algumas crianças lá de dentro da igreja, que eram do coral, e aí eu comecei a participar do coral com mais ou menos uns 10 anos, a cantar lá as músicas durante a celebração da missa. E aí eu fui me apaixonando pela música, por essa vontade de cantar, de tocar algum instrumento. O meu pai, ele é radialista, então ele também foi um grande influenciador para mim, musicalmente falando, né? Porque ele respira música, ele respirava música o tempo todo. Ele começou como repórter de campo, mas ele ficou, a maioria do tempo dele, ele ficava em estúdio mesmo, em FM, fazendo FM. Então, eu acompanhava muito ele nesse trabalho. Muitas as noites que eu passei lá com ele, que eu ficava na discoteca. Discoteca mesmo. Discoteca. Na minha época era discoteca. Discoteca, exato. Onde tem todos os discos, era vinil e CD. E aí eu ficava sempre lá fuçando, eu petitinho, de 10 a 12 anos, ou até menos. E meu pai lá na rádio FM. Aí ele, pega a música que você quer que eu toque agora, qualquer um. Eu ia lá escolher dentro, porque tanto de CD lá, uma pra ele tocar. Então, assim, eu tive várias referências musicais e diversas referências de diversos gêneros por conta do meu pai. Mas o sertanejo, ele veio mais ali do meu avô, da minha avó, que ouviam muito sertanejo. Então, isso também, essa coisa do interior, sabe, essa coisa do sertanejo, apesar vamos dizer, da aparência não ser tão sertaneja, ser mais urbana,
Mas pra pop rock? Exato, mas pra rock eu tenho uma essência sertaneja, uma essência assim, musical, bem sertaneja, né? Então, daí depois de cantar no coral da igreja, eu comecei a querer aprender violão, aprendi a tocar violão, não tinha muita paciência para as aulas, mas aí eu comecei a aprender autodidata mesmo. E com 12 anos eu escrevi minha primeira música. Uma das minhas grandes paixões é escrever música, eu amo. E também, junto com isso, eu comecei também o teatro. Quando eu era mais novo, eu gostava muito de sempre me ocupar, sabe, com atividades que eu gosto. Então, o teatro era uma dessas atividades que eu ocupava também o meu tempo, mas acabou que eu fazia muitas peças lá, desde criança, fazia... Tem altas fotos minhas que eu tava com, sei lá, 8 anos, fazendo Noé, na Arca de Noé, lá pra cidade inteira na praça. Então, eu até viajei para cidades do lado para apresentar algumas peças, já um pouco mais velho, com 14 anos. Então, o teatro também, ele também foi um dos meus grandes amores, assim, junto com a música. É importante falar isso porque essas coisas se cruzaram depois, no decorrer da minha carreira, né? Então, eu me dividi sempre, assim, na música e dramaturgia. Depois, além de cantar em bar e pizzaria lá na minha cidade, na boate que tem lá, que é a única também, que só tem uma, eu cantava voz e violão, chamava um parceiro pra tocar violão e eu cantava, aí cantava sertanejo, cantava pop rock, cantava MPB, o que o povo pedia, na pizzaria principalmente. E eu já fui pago muito em pizza já nessa época aí, já. Eu já comi muita pizza já pra poder bancar o serviço. E ainda que tinha que dividir com o parceiro, né, porque... E aí, depois de cantar nesses barzinhos, eu montei um trio sertanejo, que era eu, um sanfoneiro, João Paulo, e o Paulo, que fazia segunda voz e violão. A gente formava o trio Skypiras. Sky de céu mesmo. Bem caipira mesmo. E aí a gente começou a se apresentar na minha cidade, e algumas cidades ali do interior. Eu lembro que o público máximo que a gente conseguiu foi 800 pessoas. Lá em Coromandel. Que isso, pra mim foi um marco. Já deu pra ganhar uma experiência de palco. Bom, depois eu mudei pra Belo Horizonte pra poder estudar, terminar o meu 3º ano. Com muito custo, meu pai me ajudou a pagar uma boa escola pra poder formar. E além de tudo também eu queria ter mudado pra Belo Horizonte porque eu tava passeando lá e um rapaz de uma agência de modelo lá, conceituado em Belo Horizonte, falou, porque vamos lá, porque você tem perfil pra você trabalhar e tal. E eu falei, não, eu tava querendo já mudar mesmo, de casa, com 16. E eu falei, não, eu vou aproveitar essa oportunidade, eu vou vir pra estudar e vou... modelar. E vou fazer os negócios de modelo. Mas o negócio de modelo nem tava dando muito nada, sabe? Pra homens nunca dá muito dinheiro. Não dá dinheiro. Aí eu fui procurar um serviço lá no shopping. Aí eu fui no shopping, cara e a coragem. Só tinha trabalhado de office boy. Que eu trabalhei desde os 14 desde os 13 até os 15 anos numa empresa, lá perto de casa, de adesivo. Mas eu só tinha isso no currículo. Aí eu cheguei lá nessa loja chique, fui num shopping bem de granfino mesmo, sabe? E fui numa loja também, de uma marca tal. Com a cara e a coragem, falou, eu tô querendo um serviço de vendedor, eu sei conversar e tudo. Lembro do nome da gerente, a Cláudia. Aí eu lembro que eu levei meu book de modelo, sabe? Ai, que vergonha. Aí ela falou, não, você pode começar amanhã. E eu com 16 para 17. Aí eu comecei a trabalhar nessa loja, fiquei lá uns 2 anos trabalhando lá. E ganhei muita experiência também. E eu vendia muito bem também. E nessa época, a música não tinha afastado, assim. Ela tava num estado mais, vamos dizer assim, um pouco mais... Adormecido, exatamente. Porque deu lugar a essas outras tarefas. Mas aí, quando eu voltei para patrocínio, para prestar vestibular, eu fui para a cidade do lado, que é Patos de Minas. Prestar vestibular para publicidade e propaganda. Aí eu passei no vestibular e aí eu fui morar numa república, que era bem pertinho da faculdade. Chamava República Qualidade. E nessa época o sertanejo universitário estava muito em alta, com César Menotti e Fabiano,
com João Bosco e Vinícius, Jorge Mateus. Então era impossível não ouvir aquilo o tempo todo. E como eu gostava muito, isso acabou me influenciando para começar a escrever as minhas primeiras músicas no sertanejo universitário, porque até então eu tinha composto, mas era uma coisa mais romântica. Até eu gravei umas músicas quando eu era bem mais novo, com 14 anos, um CDzinho, meu pai rodava na rádio, porque é lógico que ele que tava, ele que na hora lá, ele que clicava ele que clicava lá na música, então ele tocava eu bastante lá. E aí eu pensei, né? Onde que eu tava mesmo? Só pra... Eu tava falando do Você passou no vestibular, passei no, voltou pra... Passei, exatamente, professor. Exatamente. Exatamente. Aí eu tava compondo já o sertanejo e comecei a postar essas músicas no YouTube. Pra ver se algum artista via, acreditava e gravava aquelas músicas. Mas é muito difícil, né? Eu mandava umas mensagens pra uns produtores famosos, que hoje eu conheço, não conheço demais, sabe, assim... Pros cantores, mandava mensagem e tal. Ó, vê a música aí, você gostar. Aí um produtor de eventos dessa cidade, de Patos de Minas, ele mandou uma mensagem pra mim, porque viu esses vídeos. Nessa época de faculdade, eu fazia muita, além de publicidade e propaganda, eu fazia muita festa universitária. E foi aí que surgiu o Luco pela primeira vez, que é a junção dos meus nomes, né? O Luco é Lucas, o Luke do Lucas, o C, o Co, na verdade, do Correia, e o O, do Oliveira. E aí eu chamei de Luco Produções e eu fazia festa universitária com esse nome. E a galerinha dessa cidade me conhecia como Luco já. E eu fazia estágio também, na direção de arte numa agência pequena e tudo. Daí eu trabalhando lá nesses eventos, o Rodrigo, que é esse empresário que eu te falei, me chamou lá e eu achei que era uma proposta de trabalho, sabe? Mas ele queria gravar. Falou, por que não? Eu vi suas músicas, me arrepiei, mostrei pra minha esposa, ela achou muito legal e tal. E por que a gente não grava essas músicas de uma forma mais profissional no estúdio? E a gente vai pra Goiânia conhecer pessoas que realmente conhecem desse serviço, né? E pode ajudar a gente, né? E aí assim fez. A gente decidiu gravar essas guias, né, essas composições de uma forma um pouco mais profissional. E Deus enviou essas pessoas, a gente nem precisou buscar. Porque uns empresários de uma dupla famosa foram lá na região, lá na rádio onde meu pai trabalha, meu pai ficou sabendo, chamou o Rodrigo, falou, os empresários da dupla tal, que é do Céu Rodolfo, que são meus grandes irmãos, vai vir aqui em patrocínio, por que nós não mostramos as músicas do Lucas? Ou leva o Lucas para conhecer eles. E aí deu certo, eles foram lá em casa, esses empresários, que são amigos até hoje, e aí os caras gostou demais dessa composição, achou bom e não sei o que, vamos pra Goiânia. E aí foi aí que eu mudei pra Goiânia, tive que trancar minha faculdade de publicidade e propaganda para poder ir pra Goiânia tentar, né? E aí ficava aquela coisa, né? Desde o princípio, né? Eu podia muito bem não ter passado de um cantor regional. E isso foi uma conversa minha com meu pai. Quando tava assim, eu tava indo mesmo pra realmente dar o pontapé inicial e mudar de cidade, até antes mesmo, meu pai falou, eu falava, pai, e aí? Né, pra ver o que meu pai falava, né? Que eu sempre gosto de escutar meu pai antes de tomar decisões e tudo, principalmente essas decisões que eram super importantes, né? Mas eu não sabia que eram tão importantes assim. Eu falei, pai, e aí? Ele falou assim, ó, você precisa estar preparado pra cantar pra 5 pessoas, 50, 150 ou 100 mil pessoas. 5 pessoas, 2 pessoas, você tem que estar preparado pra isso. Você tá preparado? Porque você não pode não passar de um cantor regional. Você pode ficar fazendo bar a vida inteira, porque sua vida é música, você quer trabalhar com isso, não é? Então, é uma possibilidade, né? Tem tanta gente que tem talento hoje em dia, que, canta muito, que compõe, e, entendeu? Faz bar, sabe? E não passa do regional, né? Exato. É coisa de um em muitos milhões, assim.
Aí eu só respirei fundo e acreditei, fui, né? Mas, de alguma forma, eu sempre vim criando já essas imagens de um possível sucesso musical, sabe, na minha mente, assim. Então eu acho que isso também ajudou muito, sabe? Eu orava por isso e criava já essa imagem de que pudesse dar certo. Porque eu acreditava nas músicas que eu fazia. E aí quando eu percebi que esses empresários de Goiânia, que tava com essa dupla famosa, que é o Israel Rodolfo, gostou, aí eu falei, então quer dizer que eu realmente... Essas músicas, elas não é coisa da minha cabeça, pode realmente dar certo. E aí, cara, assim foi. Essa dupla é muito importante na minha vida, porque eles me deram a primeira oportunidade. Eles estavam fazendo show pelo Brasil inteiro. E aí eles me levaram no busão com eles 8 meses para poder participar dos shows. Então todos os shows deles eu tinha 2 músicas para cantar. Não, eu entrava no meio, eles me chamavam. Com vocês, Lucas Luca. Eu cantava uma música, e uma música cover e mais outra que eu escrevi, que eu já tinha soltado. E assim foi 8 meses, até eu começar de fato a fazer show em Goiânia. Aí eu comecei a fazer show em Goiânia, numa casa bem famosa sertaneja, chamava Santa Fé. Hoje não tem mais, mas era a maior casa sertaneja. Coisa de 5 mil pessoas numa casa, assim. E todos os artistas tocavam nessa casa. E um desses empresários que eu tinha na época, era dono dessa casa. E aí eu comecei tocando lá. Cara, quando começou a fazer fila, assim, no quarteirão, assim, aí eu comecei a fazer show em outros estados, sabe? Começou, meio que derramou de Goiânia pro resto do Brasil, assim, de uma forma bem orgânica, né? A internet ajudou muito isso a acontecer. Então, assim, a história é mais ou menos essa, assim... eu ficaria aqui falando um tempão de detalhes, mas a história, o começo, o start mesmo, o pontapé inicial assim, de Lucas Luco, vamos dizer assim, do profissional mesmo, foi assim. Falei que não precisaria te apresentar, né? Você já falou que compõe, tu é compositor. A gente sabe que você já atua na TV, em novelas, então você é ator. Sim. A gente sabe que você é cantor. E nós sabemos também que você é empresário. Como que virou, né, empresário, empreendedor? Uhum. Como surgiu? Porque você falou que veio da igreja, Sim. né? Daí foi se relacionando com as pessoas, sempre gostou de fazer composições. E aí, como que surgiu o Lucas empresário? Porque nós temos, assim, muitos alunos nossos, eles sonham em ser empresários, se não empresários, sonham em ser empreendedor. E a gente fala sempre para eles que é através, né, da educação, por meio da educação, que eles conseguem ou conseguirão chegar lá. É legal você falar disso, porque hoje mesmo, que a gente estava fazendo toda a campanha, né, nova da UniFCV, eu estava pensando nisso, que eu também, como eu gosto muito de empreender, e eu me considero um iniciante, assim, um iniciante mesmo, e acaba que no empreendedorismo você sabe que a gente está sempre aprendendo. Você pode ter 70 anos empreendendo que você vai ter uma lição sempre. A gente, de alguma forma, inserir o empreendedorismo na forma de, não sei, isso a gente vai pensar junto. Eu tô aqui falando abertamente uma ideia que a gente pode ter aí no futuro de casar algumas, como é que chama? Summits. Quando você a gente reúne todos os alunos que se interessam por esse assunto e a gente trazer diversos empreendedores para poder falar com essa galera toda da UniFCV, entende? Nós temos lá dentro do campus, você vai gravar amanhã lá, nós temos o Smart Space, que é um espaço inovador de criação, de ideação, e nós levamos os empresários para falar dos seus acertos e dos seus erros. Hoje sou empresário de sucesso e isso acaba estimulando muito o nosso aluno. Então, quando você fala de trazer o empresário, trazer, né? Nós já trouxemos não só regionais aqui de Maringá, da cidade próxima, mas também empresário nacionalmente. Isso está crescendo muito. E eles sempre falam, Lucas, uma coisa bastante interessante, que eles falam que a educação ela é
primordial. Fundamental. Não só a educação regular, como você terminou o ensino médio, começou a faculdade e tal, mas também dos cursos que eles podem fazer através de seminários, através de congressos, através, né, de os conversa. diferenciais, né? Os Exato. diferenciais, né? Eu faço parte de um grupo, na verdade, de empreendedores chamado Instituto Êxito. É um instituto. Vários empresários com a iniciativa do Janguier Diniz se juntaram. Janguier, Daniel Castanho, exato. o Celso Nesquier, são todos que vieram da educação. Exatamente. O Janguier, então você sabe, ele é já, né, educação 1000%. Né? O Daniel Castanho também. Exato. E humildade 1000%. Eu tenho certeza que se a gente chamasse boa parte da turma do Êxito para vir falar na UniFCV, Janguier, tenho certeza que eles viriam. Porque Kaká, todo mundo que a gente conhece lá, porque é sempre muito bom. Eu costumo falar que tá com pessoas, com empreendedores de sucesso, esses caras que encararam essa montanha-russa que é empreender, é como se a gente estivesse lendo um livro de empreendedorismo, sabe? Quando eu vou lá visitar o Janguier, tomar um café com ele, eu presto atenção em cada detalhe. Então eu acho que se a gente convidasse essas pessoas para fazer esse tipo de projeto, e a gente fazer no decorrer do ano, sabe? Eu ia achar o máximo, eu ia me esforçar ao máximo para poder vir também. E sabe que eu sempre acabo seguindo eles, né? O Janguier essa semana está lançando o seu 27º livro, né? As 12 chaves, né? Exatamente, do sucesso. Do sucesso. Então, eu sigo eles, Daniel, encontro eles em eventos, porque todos vieram da educação. E hoje eles querem realmente transformar o Brasil por meio da educação. Isso. E isso é o mais legal. E isso é propósito, sabe? E você vê, né? O jeito que é as coisas, né? O jeito que Deus é bom mesmo, né? Porque eu tenho como propósito isso também. Eu tô no comecinho disso, tô dando meus primeiros passos, mas eu tenho certeza que logo ali eu vou ser um espelho nessa área para muita gente, sabe? Então, eu também quero participar desse movimento, porque eu acredito que é pelo empreendedorismo que a gente muda o Brasil, sabe? Que a gente vai mudar o país. Então, e eu tô muito feliz de saber, de ouvir falar, de ler que a taxa de jovens que querem ser empreendedores está crescendo a cada dia, sabe? A cada dia mais. Hoje nós temos o Brasil é um dos países mais empreendedores, mas as pessoas acabam empreendendo mais por necessidade. Exato. Então, quando a gente fala da educação, você vê o Grupo Êxito lá falando, a gente tem que dar para esses jovens a oportunidade de continuar estudando para que eles possam conhecer, possam estudar e a partir daí começar a empreender. Isso. Então, quando você vem para a nossa instituição, vem ser nosso parceiro, nosso embaixador, eu tenho certeza que você tem aí milhões de seguidores, você vai acabar sensibilizando muitos jovens da importância de estar dentro dos bancos escolares, sim, seja no ensino médio ou ensino superior, para que ele possa ter conhecimento e a partir do conhecimento colocar em prática que ele aprendeu. Essa é a chave. Essa é a chave. Que legal, né? Que legal mesmo. Essa é a chave. Mas você queria falar desse lado empreendedor? Eu me considero um empreendedor assim, nato, na verdade. Parece muita coisa quando eu falo assim da minha infância, juventude, mas você vê, o meu irmão tá até aqui, ele pode provar pra você o jeito que eu era, assim, o tanto de coisa que eu inventava, assim. Com 14, 13 anos, eu tive uma agência de publicidade, aluguei uma sala no único, não é nem shopping, é uma galeria, mas a galeria, né, da cidade. Eu aluguei uma sala lá, 13 para 14 anos, eu aluguei uma sala, coloquei 3 computadores, contratei um amigo nosso e mais outro amigo, porque como eu fazia arte em CorelDRAW, mexia em CorelDRAW, essas coisas, eu comecei a criar arte para festas e disparar por Orkut para as pessoas da cidade inteira. E aí eu fechava um pacote para clientes tem boate, restaurante, cabeleireiro, não sei o quê. Eu criava a arte, aprovava e eu disparava para a galera da cidade inteira, 13 para 14 anos lá, só que eu era zero administração, zero business, então recebia
gastava, pagava os meninos, um dia foi cortar a luz do lugar. Meu pai ficou bravo demais comigo. Mas assim, eu era desse jeito. Participava de tudo quanto é grupo de... Cara, tudo sem imaginar, de Interact, Lions Club, Demolei, APJ, esses grupos de jovem, de filantropia, tudo eu participava. Meu dia era assim, minha semana era cheinha de coisa. Reunião, não sei o que lá, não sei o que lá. Então, assim, empreender pra mim, principalmente por conta do meu pai, foi uma coisa muito natural, sabe? Porque empreender também tem um pouco de vender. Né? Sim, tem um pouco não, né? Se tem relacionar muito. com as pessoas. Exato, tem muito aumentar a de rede venda. de contatos. E meu pai, ele é um cara que foi só até a 3ª série. Mas ele é um cara muito inteligente. Principalmente com número. Principalmente com número. É uma coisa que eu não entendo. Assim, o cara faz umas contas de cabeça que eu, mano, não consigo. Assim, ele... pai, isso aqui tanto, mais tanto, não sei o que. Pai, não sei quantos %. O cara sabe. E aí, ele é um vendedor nato. Ele é locutor de rádio, mas ele começou a fazer um trabalho comercial. Por começar a conhecer muitos a galera da minha cidade, ele começou a vender propaganda. Então ele era um baita do vendedor e eu acompanhava ele muito também nessas idas dele. Ele era bem assim, eu andando com ele, vamos parar ali que eu vou vender uma propaganda. Beleza, entrava lá, aí ele... e aí como é que tá? Beleza, tomava um café e eu só observando tudo. Sempre observando. Tomava um café e conversa da vida pessoal, não sei o que lá, não sei o que lá. Pensei num jingle pra você. Vai ser assim, ó. Ele tá na vida, no carro diferente. Vem falar com a gente. Vira Móveis, Avenida. Aí o cara, que isso, Paulinho de Deus. Nossa, eu ficava assim, eu ficava surpreendido com a criatividade. Eu falei, cara, meu pai... Já vendia mais os comerciais meu ali. Meu pai fez uma propaganda na hora pro cara. Assim, na hora. O cara fica surpreso do outro lado. Então, assim, isso parece que tá na veia, assim, sabe? Na veia mesmo. E aí, meu primeiro empreendimento, né? Eu costumo dizer, foi o Lucas Luco. Foi essa marca, né, que eu criei. E essa marca, ela, além dos shows, além de tudo mais, ela me deu outras oportunidades. Né? Com o crescimento dessa marca, eu consegui hoje criar um ecossistema de empreendimentos ao redor dela. Então, hoje eu tenho uma rede de academias, já com 15 unidades. A gente quer começar a fazer a expansão dela agora para o Brasil em 2022. A gente quer chegar em 100 unidades até pelo menos o meio de 2023. Né? Quem sabe é a minha meta. Tem também uma plataforma de treinos online com mais de 1.800 alunos. Que também é os meus negócios, eles são quase todos na área fitness, a maioria, porque é um lugar que eu me identifico muito, né? Assim, eu acredito também nessa coisa de que pra gente empreender em algo, a gente tem que acreditar e tem que ser a nossa verdade. Aquele ali tem que ser verdade. É igual música. É a minha verdade que tá ali. Senão a galera não compra. Se você, vamos dizer, se eu for vender cerveja, por exemplo, não dá. Tu não é trabalho, é divertimento. Exato. Não, porque eu falo assim, cerveja, eu não bebo. Todo mundo sabe que eu não bebo. Então, como é que eu... Entendeu? Então, eu escolhi empreender mais nessa área fitness. Também tem algumas coisas na área de tecnologia também, que envolve token, criptomoeda, essas coisas. Que esqueci. E tem um shot da alegria também. O shot da alegria é um shot matinal que a gente vai lançar agora em janeiro. É um shot que eu comecei a tomar todo dia de manhã e escutar aquela musiquinha do Fala Mansa. Dance o shot da alegria. E eu comecei com isso, é um shot bem simples, canela, açafrão, que mais? Deve ter gengibre? Tem gengibre, não, limão não, cúrcuma, já falei, pimenta preta, essas coisas. Dá um gás, sabe, de manhã. E aí, o pessoal pedindo demais, criei a marca Shots da Alegria. E aí a gente vai lançar o primeiro, que é esse que eu tomo, que é o matinal, em janeiro, e eu espero lançar outras versões aqui pra noite, beauty, pra cabelo, unha, enfim, vou elaborar. Mas a gente tá, inclusive, fabricando grande parte desse produto aqui em Maringá.
Que legal, ficamos felizes. Tá fabricando aqui na melhor cidade para se viver do Brasil. Cara, né? eu vou te falar, e é mesmo. Eu tô vindo mais pra Maringá, e a UniFCV nasceu aqui, né? Sim, há Então, 16 anos atrás. Exato, eu vou falar pra você que, cara, essa cidade, ela não tem igual, não. Assim, é uma cidade que toda hora que eu saio na rua, eu comento com os meninos aqui, que nós tudo comenta, né? A limpeza da organização. A limpeza, organização, não sei, a energia, sabe, também, sabe, assim, você não ouve uma buzina, cara. Verdade. Você não ouve o povo buzinar, rapaz. Eu acho que tem um pouco a ver com o que você falou. Você participou do Interact, você participou do LAIS, você participou de várias entidades. Aqui, as entidades se organizam. Então, nós temos uma sociedade civil muito organizada. Então, nós temos a Igreja Católica, as igrejas evangélicas, as instituições de ensino superior. Daí nós temos o Rotary, nós temos a maçonaria, nós temos o Lions. Então, todos vão se reunindo, certo? A sociedade civil se organiza e, a partir dessa organização, a gente dá para o candidato a prefeito a cartilha. Ó, este é o plano de governo que a sociedade civil quer que seja implantado. E o que acontece? Acaba sendo implantado dessa forma mesmo. Nós temos aqui um conselho chamado de CODEM, Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá. E o CODEM, ele sempre esteve à frente, puxando exatamente o Repensando Maringá 2020, Maringá 2030 e Maringá 2047. Então, a cidade que a gente quer. E sempre, que político vai contra a sociedade civil quando ela é organizada? Exatamente. Certo? Então é isso que faz toda a diferença. Eu não sou maringaense, né? Como diz assim, Borrasópolis. Meus filhos nasceram aqui e eu escolhi a melhor cidade para se viver. Então mesmo, você acha que isso é que falta no Brasil inteiro? Eu acredito que sim. É a sociedade civil sair de dentro, né, das entidades, dos clubes de serviço e para a sociedade mesmo de fato se organizarem e a partir de fazer um plano de governo. Não ser, vamos dizer assim, não ser uma coisa fechada. Exatamente. Eu já participei do Rotary, já participei da maçonaria, mas eu não me senti tão bem quando estou na sociedade civil organizada. Sim. Onde tem esses representantes, eu estou representando a nossa instituição, né? Então, eu me sinto muito bem representando a educação. E quando você junta todos esses atores que tem uma congruência, que é ter uma melhor cidade para os seus filhos, uma melhor cidade para os seus netos, você consegue mostrar para os políticos o caminho. Isso. E eles inteligentemente eles seguem. E por isso dá o resultado que você está vendo agora. Isso. Eu vi nos seus posts falando aqui não tem buzina, é verdade, aqui não tem papel no chão, ainda tem, mas muito menos do que em muitas cidades. Muitas cidades. Então, assim, e não só aqui, o Paraná, eu conheço muitas cidades no Paraná, o Paraná tem essa energia boa, essa coisa boa, assim, que a gente quer voltar, sabe? Volte sempre. Agora, você falou de 15 academias, quer chegar a 100, e a gente vai dizer para você o seguinte, hoje nós estamos com 30 mil alunos. Mas nós começamos em agosto de 2005 com 35 alunos. Então, foi um planejamento, como você disse, para a gente chegar onde nós chegamos. A gente começou com 2 cursos e hoje a gente está com mais de 100. Você falou das tuas 15 academias e quer chegar a 100. Hoje nós estamos com 450 polos espalhados por todo o Brasil. Parabéns. E de repente pode ter uma sinergia, onde nós temos polo, tem uma academia do Lucas Luco. O que você acha aí? Inclusive o pessoal da educação física pode, sei lá, usar dessa academia. Fazer estágio lá. Exatamente. Os estagiários. Eu tava pensando nisso ontem, sabia? Os meninos precisam fazer estágio. E eu com a academia, a gente pode fazer uma coisa em conjunto, vai ser um prazer. Tanto estágio obrigatório, que daí não são remunerados, mas eles têm que fazer, como também o estágio que não obrigatório, que tem que fazer lá para se manter, né? Para poder pagar as suas despesas, até mesmo a instituição de ensino. Sim, né? Ótimo para mim. E já para a gente finalizar, eu queria que você desse um conselho de vida para esses jovens. Você é tão jovem, já percorreu, você falou que teve alguma sorte, encontrou algumas pessoas no seu caminho, né? Sim. O que você dá de conselho para essa juventude? Rapaz, eu assim, não sou o cara assim, eu não me sinto muito apto a dar conselhos, lógico que eu... Mas você já tem uma caminhada, você já tem uma experiência. Tem uma caminhada, assim, muito, né, ainda muito no começo ainda, mas na medida do possível, né? Cara, eu posso dizer o primeiro de tudo é não desistir. Não desistir.
Nem na primeira vez que cai, nem na segunda, nem na terceira, nem na quarta. Empreender de qualquer forma, vamos dizer assim, seguir o sonho da gente é sempre muito difícil. É cheio de altos e baixos, é cheio de nuances, de curvas, né? A gente precisa ser resiliente, sabe? A gente precisa ser maleável, paciente também, porque a paciência é muito importante. Porque fazer as coisas com ansiedade não vale a pena. E é importante também você olhar o caminho que você está andando, né? É muito importante. E entender que tudo tem um processo também. Isso foi muito difícil para mim. Sempre fui muito ansioso. Então, assim, entender que para a gente vencer, a gente precisa passar por N processos, né? Isso é como se fosse uma preparação, né? Então, tem que ter muita paciência, fé em Deus, sabe? União com a família, sabe? Com as pessoas que a gente ama, com as pessoas que incentivam a gente, porque muita gente vai desincentivar a gente, muita gente. Em vários momentos você vai se sentir totalmente desmotivado, e aí a disciplina que vai fazer um papel muito importante, né? A sua disciplina de perseguir aquele sonho todo santo dia e fazer o que for necessário para poder chegar lá, sabe? Então você falou que tem que sonhar, tem que sonhar, tem que ser resiliente, tem que ter espiritualidade, tem que buscar conhecimentos. Buscar conhecimento, muito importante. A gente está sempre aprendendo, seja lendo um livro ou estando com uma pessoa que vamos dizer assim, que já tem uma caminhada maior que a sua, ou observando pessoas que já estão no metade do caminho. Isso é muito importante. Escolher bem as pessoas com que você convive, isso é muito importante também, né? Porque tudo é aquela coisa da ambiência, né? O ambiente que você tá é que te faz. Então, se você estiver rodeado de pessoas que te incentivam, ou rodeado de pessoas que vamos dizer assim, que são empreendedores, por exemplo, você vai acabar se tornando parte daquele ambiente. Então é muito importante também. Muito bom falar contigo. Você mostrou tão jovem, assim, mostrou que está muito bem preparado. Eu te falei, eu fazendo um punhado de coisa lá de trás até aqui, parece que o tempo não dá, mas eu fiz um bocado de coisa, assim, sabe? Sempre fui espoleta, assim. Para terminar, como eu disse para você, nós estamos em 450 polos espalhados por todo o Brasil. Então nós estamos em todos os estados, nós estamos no Distrito Federal, né? Estamos aí com 30 mil alunos, mais de 100 cursos. É importante eles saberem de toda essa sua história, de todo esse caminho que você fez, que não foi fácil, como não é para ninguém. Não é para ninguém. Teve pessoas importantes na sua vida, que te deram conselho, que te deram a mão, né? Então, é importante que eles conheçam a pessoa, Lucas, que é agora o nosso embaixador, e que eles possam se espelhar em você, né, como empreendedor, como, né, multiprofissional, diversas funções, diversas profissões que você exerceu, para que eles possam, né, ter aí mais um motivo para não desistir, mais um motivo para ser resilientes e para chegar onde eles queiram. Exatamente. Eu estou muito feliz de poder dar, vamos dizer assim, eu falei na primeira reunião que a gente teve, o senhor nem estava no dia. Eu estava em São Paulo, estava trabalhando lá em São Paulo. A gente fez só o FaceTime. Eu falei que para mim é muito importante, eu tenho consciência total de que a minha boca fala agora pela universidade, né? Eu posso ser um tipo de porta-voz, né, da universidade para os alunos, né, de alguma forma, né? Então isso é uma responsabilidade muito grande. Não é só dar a cara lá e colocar e fazer foto bonitinha, né? Então me sinto muito honrado e agradeço demais. Tenho certeza que vai ser o início de uma relação bem duradoura e muito cheia de frutos e muito feliz. Nós agradecemos e acredito que vai ser aí um ano de muito sucesso para as duas partes. Para você, que já é um sucesso, para a UniFCV, que com você agora vai para um outro patamar. A gente, obrigado. Com certeza, a gente vai para um outro patamar. Obrigado. A gente vai ser realmente conhecida nacionalmente, tendo você como nosso embaixador. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço e até a próxima, né? Tamo junto. Valeu, galera. Valeu. Beijão para vocês.